Boa noite, povo de Deus. Cumprimento a vida com a paz do Senhor. Eu estou para ir para o culto de doutrina, que é o avivamento da palavra. Eu vou trazer uma palavra poderosa para o seu coração ao respeito do que se encontra passando no mundo. Tudo que se encontra passando no mundo, em Israel, na faixa de Gaza. Tudo isso é a palavra de Deus se cumprindo. Que vai se encontrar no Evangelho de Jesus, capítulo 24, versículo 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14. Eu vou ser breve na leitura e irei dizer o significado que Jesus está falando para os próprios discípulos. Versículo 4: E Jesus respondendo disse-lhe: Fiquem atentos para que nenhum homem vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Versículo 6: E ouvireis de guerra e de rumores de guerra, olhai para que não vos perturbeis, pois todas estas coisas devem acontecer, mas ainda não é o fim. Versículo 7: Pois se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Versículo 8: Todas estas são o princípio das dores. Quando Jesus está falando para os seus discípulos que é só o princípio das dores, isso é só o começo do que está por vir. Versículo 9: E então vos hão de entregar para seres atormentados, e vos matarão. Jesus está falando no versículo 9, amados, que vai vir uma perseguição sobre todos aqueles que estão no caminho do Senhor, na presença de Deus. Perseguição física. Quando vem essa perseguição, aí vamos ver quem é crente de verdade ou quem é crente capa. Vamos ver quem vai morrer com Cristo. Aleluia! Eita, Jesus dizendo isso aqui. Pra nós que somos cristãos. Vamos ver se eles vão me negar. Eita glória! E sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Versículo 10: E então muitos se ofenderão e trairão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. Versículo 11: E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Versículo 12: E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. O que você está vendo tudo no mundo, amados, eu vou ser bem sincero no que eu vou falar aqui, na sinceridade que Jesus estava falando para os seus discípulos. O que está acontecendo no mundo, a perversidade, é por causa da iniquidade do ser humano. Porque o amor de muitos se esfriará. Por isso que você está vendo estas guerras. Quando Jesus fala no versículo 7, reino contra reino é as facções. Só que você vê na televisão, as facções se degladiando por território. Isso é reino contra reino, povo de Deus. Quando fala nação contra nação, são países contra países. Reino contra reino são as facções criminosas. Toda essa guerra é porque a palavra de Deus diz que o amor de muitos se esfriará. Por quê? Por causa da iniquidade. Porque uma pessoa que tira a vida da outra, ela não tem amor. Ela tem ódio. Porque quem tem amor, ele faz o bem, não faz o mal. Para encerrar, versículo 13 e o 14. Mas aquele que suportar até o fim, aquele que continuar na presença de Deus até o fim, esse será salvo. Versículo 14. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, como testemunha para todas as nações, e então virá o fim. Tudo que você está vendo na televisão, fomes, peste, países entrando em guerra, facções,
predominando todos os estados. Isso é tudo necessário acontecer. Palavra. Jesus está no Monte das Oliveiras. Os seus discípulos chegam até Jesus. E os discípulos, em particular, perguntam para Jesus: Jesus, quando é a sua vinda? E quando é o fim do mundo? Aí Jesus fala: tudo que você ouviu, muitos aparecerão, dizendo que é o Cristo, e enganará muitos. Quando virá também perseguições, quando virá guerras e rumores de guerras, que é reino contra reino, quando vier fomes, peste, terremoto em vários cantos, Jesus ele dá uma especificação que tudo isso é necessário acontecer na terra. Quando Jesus ele fala no seu versículo 8, todos estes são os princípios da dores, é Jesus dizendo que é necessário o mundo passar por isso. Por guerra, por facções criminosas, guerras de facções, por fome, por pestes, por terremotos em vários locais. É Jesus dizendo para os seus discípulos: é necessário cumprir a minha palavra. E Jesus ele fala no versículo 6 adiante que em meio a tudo isso não é para se perturbar. Quantas pessoas estão aí com medo do que está acontecendo? Está errado. Isso é só a profecia, a palavra de Deus se cumprindo na terra. Quando Jesus diz que isso, o que você está vendo é só o princípio das dores, é Jesus dizendo para os seus discípulos: ainda vai acontecer muitas coisas ainda. É necessário a terra passar por isso. Mas sabe por quê? Porque a própria palavra diz que o amor de muitos se esfriará. Por quê? Por causa da iniquidade. Uma pessoa que entra em guerra com outro país, uma pessoa que tira a vida, ela não tem amor. Porque quem ama faz o bem. Quem ama tem a inclinação de fazer o que é bom. Por isso que você está vendo tudo isso em televisão, ou se você ouvir, tudo isso é necessário acontecer. Jesus estava ensinando os seus discípulos no monte. Jesus ele era especialista em subir em monte. Jesus ele tinha intimidade muita com Deus. E Jesus ele fala a profecia, futuramente o que irá acontecer sobre a terra, antes dele voltar. Porque o discípulo pergunta para Jesus no seu versículo 3. Olha o que o discípulo pergunta para Jesus: e qual será o sinal da tua vinda e do fim do mundo? Tudo que você ouviu em Mateus 24, do versículo 4 ao versículo 14. É tudo que está acontecendo no mundo, o que você vê e escuta, tudo é necessário acontecer. As profecias de Jesus. Muito obrigado com o que está acontecendo no mundo. Não perturbeis o vosso coração. Crê no Senhor, porque tudo o que acontece está no controle de Deus. Que Deus abençoe sua vida e fique na paz e tenha uma ótima noite.